Bom, pessoal, estamos de volta aqui com as nossas aulas de física. Para terminar a nossa sequência, na verdade faltam 2 módulos aí do nosso material. Eu resolvi deixar o módulo 15 para a nossa aula de hoje, para a gente poder, inclusive, usar esse módulo 15 para lembrar alguns conceitos de refração e praticar um pouco também, né, para lembrar a lei de Snell, que nós vamos precisar dela no próximo módulo, que vai falar sobre ângulo limite e reflexão total. Bom, refração é quando a luz muda de meio de propagação e, consequentemente, a velocidade vai mudar, né? Podendo causar desvio, que na verdade é o que está acontecendo aqui, né? A luz vem do ar e ela acaba entrando no líquido e sofrendo um desvio. Nesse caso, como ela passou do ar para o líquido e o líquido é mais refringente, o raio aproximou da normal, ela diminuiu o ângulo, né? A gente já estudou sobre isso. Agora, o exercício fala que o raio de luz monocromática propagando-se no ar incide num ponto O, na superfície de um espelho plano e horizontal, então vai bater e refletir, formando um ângulo de 60 graus com a superfície. 60 graus com a superfície, mas o que interessa para a gente é com a reta normal aqui, né, que é de 60. Se está refletindo, o ângulo de reflexão é o mesmo valor, consequentemente aqui também vai ser 30 do lado de cá. O exercício, na verdade, vai perguntar o índice de refração do líquido, tá, pessoal? Eu cortei o restante da pergunta para dar espaço para a gente poder resolver aqui. O que eu fiz para resolver? Para descobrir o índice de refração, eu vou usar a lei de Snell. Olha aqui, ó, N1 seno I igual a N2 seno R. Vamos guardar essa lei. Eu tenho o ângulo de refração para substituir aqui no seno R. Só que eu precisava do ângulo de incidência. Aí eu tive a ideia de prolongar o espelho plano para cá, que está na horizontal, e a normal do líquido aqui prolongar também, formando um ângulo de 90 graus ali. E um triângulo, consequentemente. Aí você tem 30, 90 para 180, que tem que dar a soma do triângulo, 60 graus aqui. Opa, tem o ângulo de incidência, ângulo de refração, o índice de refração do ar vale 1, já posso usar a lei. N1, o raio está passando do ar primeiro para o líquido, então N1 é o N do ar, vale 1. Seno do I é o seno do 60 graus que eu acabei de descobrir. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. N2 eu não sei. Seno de 30, o 30 seno de R, né? O R vale 30. Seno de 30 é meio. Eu posso simplificar aqui esse 2 com esse 2. O N2 vai ser raiz de 3, a resposta é a letra C. O mais importante é lembrar a lei de Snell. Número 2 também mostra 2 raios sofrendo refração ao passar por uma esfera de vidro, só que esse raio vermelho aqui ele não desviou porque ele entra na direção radial, portanto ele vai sair na direção radial ali. Ele sofre uma alteração na velocidade, mas não desvia. 2 raios luminosos monocromáticos, um azul e o vermelho, propagam-se no ar paralelos entre si e incidem sobre uma esfera maciça de vidro transparente de centro C e índice de refração absoluto raiz de 3, nos pontos A e V, respectivamente. Importante falar que o centro é C, porque para a nossa resolução vai ser importante perceber que de C até A e de C até P são raios, né? Raios da esfera, não raio de luz, né? Raio de esfera. Após atravessarem a esfera, os raios emergem pelo ponto P, de modo que o ângulo entre eles é igual a 60, que é o ângulo de 60. Como a direção numa esfera, a direção normal, a direção do raio, esse aqui vai ser o nosso ângulo de refração nessa segunda face aqui, ó. Agora, no desenho de vocês aí, no desenho original, não tem esse caminho que eu mesmo completei, do ponto A ao ponto P, mostrando o caminho do raio azul, ó. Aí o interessante é que aqui vai formar um triângulo APC, que inclusive é um triângulo isósceles, porque CP e CA são raios. E aí, se eu chamar aqui de ângulo I, aqui também vai ser ângulo I, isso vai me ajudar, porque o exercício aqui é o ângulo alfa. Para descobrir o ângulo I, pessoal, eu vou usar esse ponto P e a lei de Snell. N1 é o N do vidro, o raio está passando do vidro para o ar, e o N2 vai ser o N do ar, portanto. Então, N1, que é a raiz de 3, seno I, eu não sei o valor do I. N2, que é o seno do ar. Seno R, o R nessa situação que eu estou analisando no ponto P, o R é o 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu posso cortar a raiz de 3 com raiz de 3 aqui, vai dar seno de I igual a meio. Qual é o ângulo que tem o seno igual a meio? É o de 30, né? Então quer dizer que aqui vale 30.
30 desse lado, 30 desse lado. Esses dois i's, ou seja, 2i mais o alfa, tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se cada i vale 30, eu acabei de calcular, né? 60, então jogou para o outro lado, subtraindo, a resposta é a letra B, 120. O exercício número 3, vocês vão ter que completar o desenho aí, porque o desenho original, na verdade, mostra esse sol aqui, que na verdade, pessoal, interpretando corretamente o exercício, vai saber que não é o sol de verdade. É a impressão que o peixe que está olhando aqui, como o raio sofre refração, não teria como o raio solar sair retinho aqui e atingir, incidir obliquamente a superfície da água e atingir o olho do peixe assim retinho, né? Na verdade, o peixe está enxergando o sol aqui, mas na verdade ele está aqui, ó. O sol estando aqui, ele manda o raio sofre refração aproximando da normal, porque está passando para a água, né? E na água é mais difícil para a luz, aí sim. Agora, como ele fala que aqui o ângulo é 60 graus, ó, e a reta normal eu acabei desenhando aqui, ó, reta normal forma 90, né? Então esse pedacinho aqui que eu vou colorir de azul, ele vale 30. E esse pedaço aí é o que interessa para a gente, porque ele vai possibilitar a gente saber porque é oposto pelo vértice, ó, que aqui vale 30. Esse 30 aqui é o nosso ângulo de refração. Bom, no final das contas, o exercício faz uma perguntinha que é esquisita pra caramba, porque assim, se o peixe vê o sol numa inclinação de 60 graus, e que o sol vai nascer 6 horas e se pôr 18 horas, que horas são nesse momento aí da imagem? Bom, aí a pino, a 90 graus, é meio-dia, né? Então, quer dizer, das 6 horas até meio-dia, nessa volta inteira aqui, são 90 graus. 90 graus em 6 horas. Se eu descobrir, portanto, quanto que para o Sol estar aqui, quanto que ele girou, eu consigo descobrir o tempo. Aí, para descobrir quanto que ele girou, nesse ponto aqui, levando em consideração esse raio e esse outro, vou destacar aí. Ó. O caminho que vocês têm que perceber do raio de Sol é esse. Esse ângulo aqui, a gente vai descobrir, eu estou chamando ele de I. N1 sendo I, o N1 é o N do ar, porque o raio está passando do ar para a água, sendo I, o I eu ainda não sei. O exercício está falando que é para considerar o índice de refração do meio 2 igual a raiz de 2. E o ângulo que a gente descobriu que é 30, aqui embaixo, de refração, o seno de 30 é meio. Cortando esse 2 aqui, ó. Desculpa, cortando esse 2 não. Multiplicando 1 por seno I. Aí vai ficar seno I mesmo. Raiz de 2 vezes meio da raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2? É o de 45, né? Então, se aqui deu, desculpa, aqui deu 45, pessoal. Mas como tudo é 90, aqui o ângulo de giro foi de 45, né? Se de 6 horas até as 12 horas são 90 graus, então, né, 6 horas o Sol gasta para girar 90 graus. Para girar 45 ele vai gastar 3 horas só. Se ele nasce às 6 e até aqui ele gastou 3 horas, então são 9 horas da manhã. A resposta é a letra C. Para finalizar, o exercício número 4 é bem tranquilo. Ele fala sobre uma atividade óptica que ajuda a identificar gasolina adulterada. Lendo o enunciado aqui, você vai concluir que para a gasolina normal e para o índice de refração que ocorre, para o raio de luz que penetra ali e tal, todo o ângulo, o índice de refração normal vai ser 1,4 da gasolina normal. Num certo posto aí, numa fiscalização de rotina, analisaram uma amostra e acharam um índice de refração igual a 1,9. Primeira coisa, a gasolina está adulterada. Só que, ó, nesse caso, o normal é 1,4 e o adulterado é 1,9. Índice de refração maior quer dizer que essa gasolina adulterada ela é mais refringente. Quer dizer que na hora que o raio entrou ali, ele diminuiu ainda mais a velocidade e fechou ainda mais o ângulo, aproximando-se da normal da superfície de separação. A resposta é a letra E. Bom, toda essa carga de informação a gente vai usar no próximo módulo, que é para falar sobre ângulo limite de refração e reflexão total. Até a próxima.